Populações obrigadas a abandonar suas casas, a deixar o lugar onde vivem por causa do aquecimento global. São os refugiados do clima, uma realidade que tende a se tornar cada vez mais dramática na era dos extremos que o planeta enfrenta. As correspondentes Candice Carvalho e Larissa Helvas foram a Louisiana, nos Estados Unidos. A terra, habitada durante décadas por uma comunidade, foi tomada pela água. Chris é um refugiado do clima. A casa que ele teve que deixar não ficava isolada, longe da civilização. Ele nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Mas para contar essa história, vamos começar num lugar onde a água está profundamente ligada à história de um povo. Estamos nos canais da costa da Louisiana, a apenas 130 quilômetros da maior cidade do estado, Nova Orleans. Desde 1930, a Louisiana já perdeu 5.000 quilômetros quadrados de terra para o avanço das águas. O cálculo é do Centro de Recuperação da Costa do estado. De barco, vamos ter uma ideia melhor do que isso significa. Essa região da forma, como vocês estão vendo hoje, não era assim. Toda essa água em volta da gente não existia. John Burrow vive aqui há 56 anos. Pescador, conhece esses canais como poucos. Ele viu as mudanças acontecerem. Isso aqui era uma estrada? Sim, aqui existia uma estrada. Essa baía não era aberta. Isso tudo era terra, do lado esquerdo também. Terra firme. Quanto tempo atrás? 40 anos atrás. A gente está muito perto do Golfo do México, cerca de 10 minutos indo naquela direção. E essas ilhas aqui atrás, elas têm uma função muito importante. Elas servem de barreira natural para as tempestades que se formam no Golfo do México e atingem diretamente o continente americano, que fica para cá. Mas com o aumento do nível da água, muitas delas desapareceram. Sem as barreiras, a água salgada avançou. O cenário é bonito, mas engana. A gente está navegando por uma floresta morta. Aqui atrás são árvores de carvalho que estão desse jeito porque a água do mar matou a raiz. Quando eu era criança, a gente colhia legumes. Agora, nada cresce aqui. Sem as ilhas, barreiras naturais entre o mar e o continente, as comunidades ficaram expostas ao maior golfo do mundo. As águas quentes do Golfo do México são como uma incubadora para furacões. Em 2005, o Katrina se formou como um poderoso categoria 5. Menos de um mês depois, um segundo furacão, o Rita, atingiu o estado. As duas tempestades fizeram com que 517 quilômetros quadrados de terra simplesmente desaparecessem da costa. O diretor do Centro de Recuperação da Costa da Louisiana explica. Nossa costa está afundando com uma erosão crônica. Estamos sofrendo os impactos de mudanças climáticas com tempestades mais fortes e mais frequentes. Em 2021, por exemplo, o furacão Ida engoliu 274 quilômetros quadrados da nossa costa. Chris, o refugiado do clima, concordou em nos levar até o local onde viveram 7 gerações da família dele. A gente está a caminho da ilha de Jean Charles, ou na verdade do que restou dela. Isso porque 98% do território original estão completamente debaixo da água, só restaram 2% de terra na superfície. Do lado esquerdo, a água doce que desemboca do rio Mississippi. Do lado direito, a salgada, que avançou do Golfo do México. Essa é a casa onde Chris nasceu e que em 2022 teve que deixar para trás. Foi aqui que tudo começou. Essa casa foi construída em 1961, a apenas 30 centímetros do chão. Em 2003, tivemos que levantar a casa para a altura que está hoje. Por causa da maré? Cada vez que vinha um furacão, trazia 1,5 metro de água e lama para dentro de casa. Quando em um dia acontecem coisas que te deixam acelerado, sentar em um lugar onde você pode apenas relaxar é tudo que você precisa. E para mim, esse lugar é aqui. Os traços de abandono estão por todos os lados.
Ano após ano, os moradores da ilha de Jean Charles viram a água avançar sobre a terra e formar esse pântano aqui. Exatamente onde a gente está, era cheio de casas. Dos 400 moradores, hoje restam apenas 3 famílias. A ilha, que nos anos 1960 tinha 90 quilômetros quadrados de território, hoje tem apenas 1 quilômetro e 300 metros de extensão. É tão pequena que em mais ou menos 3 minutos a gente consegue percorrer de uma ponta à outra. Mas não é só o aumento do nível das águas que tem deixado esse lugar cada vez mais inabitável. Brian explica que mudanças feitas pelo homem também contribuíram para o cenário atual. A grande inundação de 1927 foi um dos maiores desastres naturais do país. O rio Mississippi, o maior dos Estados Unidos, transbordou, matando mais de 1.000 pessoas e deixando quase 1 milhão sem moradia. Para que aquilo nunca se repetisse, foi autorizada a construção de diques de contenção do rio Mississippi. Mas uma das consequências foi que os diques acabaram isolando o rio. E na primavera, a água que levemente transbordava e levava sedimentos que ajudavam a sustentar o solo da costa da Louisiana ficou presa no rio. A falta de sedimentos, desde os anos 1950, tem causado a perda do solo numa velocidade alarmante. Além disso, canais abertos para a exploração de petróleo trouxeram ainda mais água para perto das comunidades costeiras. Nós falávamos sobre um dia em que teríamos que partir. Eu pensava que seria a próxima geração, mas não, foi a minha. Mas relocar uma população não é fácil, e Kelvin sabe bem disso. Ele é diretor do programa de moradia do estado da Louisiana. Tivemos que ganhar a confiança da comunidade. Eles estavam preocupados em perder sua história, sua ancestralidade, as coisas que tradicionalmente são importantes para eles. Demoraram 7 anos para que este projeto se tornasse uma realidade. Casas para 37 famílias da ilha de Jean Charles que não tinham para onde ir. E em agosto do ano passado, a chamada Nova Ilha ficou pronta. Só que não é uma ilha. Fica a 40 quilômetros da costa. Com um orçamento de 48 milhões de dólares, foi o primeiro projeto para refugiados climáticos feito pelo governo americano. Embora pronta fisicamente, a vida aqui ainda está em construção. E logo aqui na frente, número 428, fica a casa do Chris. Ele está aqui nos esperando. Chris, good to see you. Oi, Chris. Que bom ver você de novo. Uau! Essa é a nova casa? Você gostou? Yes, ma'am. Sim, estou grato. I'm grateful for it. A única coisa nova aqui são as casas, mas as pessoas são as mesmas. Continuamos juntos. Termos uns aos outros a apenas uma casa de distância foi a melhor coisa desse reassentamento.